Olá, queridos irmãos, meu bom dia. Estou muito contente porque, corrigindo os problemas técnicos de ontem, nós estamos aqui com a irmã Mirivan gravando agora com vídeo completo, e eu tenho certeza que Deus transformará em bênção numa frase, numa situação que venha tocar e ajudar alguém em especial. Por isso, eu vou chamar a irmã Mirivan, pois ela, com muito carinho, ela está aqui conosco, ela está falando do Texas, Estados Unidos, mas em específico, membro da Igreja de San Antônio, ali no Texas. Tudo bem? Bom dia, irmã Merivan. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, família ID. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pastor Edson. Que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Amém. E olha, irmã Merivan, de coração, transmita meu abraço para o seu esposo, que um dia eu vou conhecê-lo pessoalmente. Mas apresente sua família para nós e depois dessa apresentação, fique à vontade já para falar um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida depois que a irmã, inclusive, não só se batizou, mas também passou a ter um conhecimento maior, um relacionamento maior do nosso Senhor Jesus através dos momentos a sós com Cristo. Contigo esse Amém. momento e esse momento de testemunho. Amém. Obrigada, pastor. Então, o meu nome é Merivan Barbosa Barfield. O meu esposo é o Randy. Ele é americano. Nós moramos aqui nos Estados Unidos, nós moramos no Texas. Eu frequento a igreja de San Antônio. ah, Meu filho é o Lucas. O Lucas está no Brasil. O Lucas está ingressando na faculdade esse ano. Ele está ingressando agora nessa próxima semana. Ele começa a faculdade. Louvado seja Deus por isso. Eu louvo e agradeço a Deus pela minha família. E sobre o meu relacionamento com Jesus, sobre a minha conversão. Eu já tive uma oportunidade de estar testemunhando aqui na família ID, alguns anos atrás. Tenho o vídeo do meu testemunho, como eu cheguei à igreja adventista. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus me tem tido bondade e misericórdia comigo e me levou para conhecer a verdade. E, e tem sido uma bênção compartilhar da verdade, conhecer mais de Jesus. E eu tive também o privilégio ao longo da minha caminhada, que é bem curta ainda, né? Eu vou fazer 8 anos de Adventista agora, esse ano de 2026. Mas com 2 anos que eu me tornei Adventista, eu conheci momentos a sós com Cristo e foi ah, muito importante para a minha caminhada com Jesus, para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando. Eu acredito e tenho certeza que foi por conta de viver momentos a sós com Cristo que o meu relacionamento com o Senhor Jesus foi se tornando cada vez mais íntimo e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui testemunhando. Esse testemunho de hoje eu vou falar um pouco sobre o que o Senhor fez comigo, o milagre que o Senhor fez na minha vida, de um problema de saúde que eu tive. O ano foi 2023, quando o Senhor Jesus falou comigo mais, como é que eu diria assim, foi mais enfático de falar que eu precisava fazer uma mudança de estilo de vida. Mas, na verdade, eu comecei a buscar fazer uma mudança de estilo de vida desde 2020, 21, eu comecei a tentar fazer uma mudança de estilo de vida. Sozinha, né? Comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar Espírito de Profecia, e aquilo foi me despertando a vontade de mudar o meu estilo de vida. Só que eu, sozinha, eu não conseguia. Eu passava um mês sem comer carne, nenhum tipo de carne, mas depois eu voltava. Eu passava um mês sem comer nada de leite e derivados, mas depois eu voltava. Só que nesse ano, quando foi aproximadamente no mês de março, foi muito claro, nítido, como o Senhor Jesus falou comigo. Um dia eu estava fazendo um bolo, eu fiz um bolo prestígio, o bolo estava com a cara muito boa, parecia que estava muito bom.
Na hora que eu terminei de fazer aquele bolo de chocolate com um doce de coco, é, o Senhor Jesus me impressionou e falou assim: Você vai comer isso? Aí eu disse: Senhor, tá bom, eu não vou comer isso. Eu peguei e joguei o bolo na lata de lixo, joguei o bolo todo fora. E desde ali que o Senhor Jesus continuou a me impressionar, que eu precisava fazer uma mudança de estilo de vida. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e quando foi no mês de início do mês de agosto, aproximadamente, o Senhor Jesus falou comigo assim muito claramente, muito claramente. Você precisa mudar o seu estilo de vida, senão não vai dar tempo. E eu não entendi o que é esse não vai dar tempo. Só que aquilo me impressionou de uma maneira que eu comecei a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu já tentei de todas as maneiras, eu não consigo. O Senhor precisa me mostrar e me ensinar o que é que eu faço para mudar o meu estilo de vida, que eu não sei o que fazer. Então, o Senhor precisa me ajudar. Então eu comecei a orar e conversar com o Senhor Jesus e pedir para que ele me mostrasse. E ele começou a me mostrar situações, vídeos. Quando eu abria o meu celular, aparecia vídeos do irmão Raul da Clínica Viva lá em São Paulo. E tudo que eu via aparecia ele. Quando eu abria qualquer coisa no meu celular, só aparecia tudo da Clínica Viva. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui, né? Que o Senhor Jesus quer que eu faça alguma coisa com essa clínica. Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre realmente se é isso que o Senhor quer. O Senhor precisa me mostrar aonde que eu tenho que ir, quem que eu posso pedir ajuda. E tudo foi se encaixando para que fosse essa clínica, né, a clínica viva do irmão Raul, que me ajudasse. Até o dia que uma irmã que mora em Dallas, na igreja de Dallas, ela me mandou. O irmão Raul esteve na igreja dela pregando sobre mudança de estilo de vida. E ela foi e me mandou esse sermão. Quando ela me mandou o sermão, eu falei, Senhor, já entendi. O Senhor quer que eu procure esse irmão para me ajudar, a clínica dele para me ajudar. Porque tudo que eu via, irmãos, ao longo desse período era só sobre essa clínica. Então eu fui. Entrei em contato com o irmão Raul, entrei em contato com a clínica e comecei a fazer uma mudança de estilo de vida. E isso foi todo o mês de agosto, mês de setembro, ah, foi o mês de setembro. Quando foi final do mês, aproximadamente final do mês de setembro, eu comecei a sentir uns desconfortos na minha região pélvica do lado esquerdo. E esse desconforto foi gradativamente aumentando. Foi setembro, final de setembro, todo mês de outubro, aquele desconforto, e eu achava que fossem apenas cólicas. Então eu tomava um remedinho aqui, um paliativo, e estava bem. E aquelas dores desconfortantes, mas para mim estava tudo tranquilo. O tempo foi passando e as dores foram aumentando. E eu, na minha mudança de estilo de vida, eu me tornei, na época, né, eu me tornei vegana. Então, ali eu fazendo a minha parte na minha mudança de estilo de vida, as dores aumentando, e quando chegou no final do mês do mês de novembro, aproximadamente, não, início do mês de novembro, para meados do mês de novembro, não importa muito, né, o tempo, mas enfim as dores começaram a se intensificar. E quando as dores começaram a intensificar, eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Isso não passa de meras cólicas, isso tem alguma coisa errada. Porque eu já não conseguia mais me movimentar direito do lado esquerdo. Teve uma noite que eu já não conseguia mais dormir do lado esquerdo, nem mexer na cama do lado esquerdo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tá, isso aqui já não é alguma coisa simples, uma simples cólica, tem alguma coisa de errado. Eu liguei para uma médica uma amiga no Brasil, conversei com ela. Ela me disse naquele dia, ela disse: "Você precisa ir ao médico agora. Se levanta de onde você está", que eu disse para ela que eu estava deitada. Ela disse: "Se levanta agora, vai. Cadê o seu esposo? Chama ele para ir com você no médico. E você precisa ir ao médico para fazer uma tomografia. No mínimo, uma ultrassom, mas o que você precisa mesmo é de uma tomografia." Então eu falei com meu esposo, me levantei, falei para ele, porque até então ele não sabia da gravidade, porque eu falava assim, é um desconforto, tá tudo bem. Então eu cheguei, sentei com ele, falei para ele, ele falou, então vamos agora no médico. Só que aí ele ligou para o consultório do médico de família, que é como se fosse um clínico geral da família dele aqui, e a médica me atendeu. Quando chegando lá, ela passou só um exame de sangue
Eu fiz esse exame de sangue correndo, ela não queria me passar uma ultrassom, nem muito menos uma tomografia, porque é protocolo aqui, o sistema de saúde daqui, mesmo você tendo plano de saúde, funciona diferente do Brasil. Então, eu fiz o exame de sangue naquele dia, no dia seguinte eu voltei lá com ela, conversei com ela e pedi para que ela fizesse uma tomografia, que eu já tinha conversado com uma amiga que é médica, então a orientação era essa. Mesmo ela sem querer, que não era ainda a época, né, o procedimento, um protocolo que eles têm aqui de atendimento, mas ela pediu a tomografia. E eu já consegui fazer a tomografia no outro dia, no dia seguinte. Então, eu fui na clínica de manhã, fiz a tomografia, e aqui o resultado do exame, ela não sai, eles não te entregam. Eu falo assim, você volta aqui tal dia para pegar o teu exame. Não, na hora que sai o resultado, eles enviam para o consultório do médico. Então, na hora que saiu o meu resultado, a médica, logo assim, umas 2 horas depois de eu ter feito o resultado do exame, a médica me liga. Ela me liga e fala assim: cadê o teu esposo? Eu falei: meu esposo estava trabalhando, né? Eu falei para ela. Aí ela disse assim: olha, você precisa de um ginecologista com urgência, você precisa o mais breve possível. Mas nós iremos aqui no consultório entrar em contato com algum ginecologista para levar você, para você ter essa consulta com o médico que você precisa. Só que eles demoram muito para fazer isso. Então, o meu plano de saúde me dá liberdade para que eu entre em contato com o especialista e vá direto, sem que precise passar pelo clínico geral. Mas eu precisava da referência dela, que a gente precisa de um médico, né, um médico de família, ele te referencia para um médico especialista. Mesmo eu precisando da referência dela para um médico especialista, eu liguei, procurei para ver se eu conseguia algum, e daí eu ligaria para ela me enviar os meus resultados para esse médico. Então eu tentei, não consegui, só consegui médico para 2 dias depois da situação eu já estava com dor, as dores já estavam ficando insuportáveis. E ela, se eu fosse esperar por ela, até hoje eles não me ligaram do consultório dela me falando para eu me referendando para um outro médico. Mas enfim, então eu esperei 2 dias, né, para conseguir a consulta com o ginecologista, com um especialista. E nesse inteirinho eu continuei sentindo dores, só que as dores estavam insuportáveis. No dia seguinte, o meu esposo, nesse mesmo dia, eu fui atrás do meu resultado do exame. Quando a médica me falou que era um problema muito sério, que eu precisava de um médico especialista, eu fiquei curiosa. Eu falei assim: eu vou atrás do meu resultado do exame, mesmo que eles não costumam entregar o resultado do exame para a pessoa, eles só entregam para o médico. Eu fui lá e disse: eu quero o resultado do meu exame, eu estou aqui para isso e você tem a obrigação de me dar o resultado do meu exame. E eles não te dão a imagem, tudo. Ela até me deu um CD, um DVD, mas não funcionou. Mas ela me imprimiu aquele laudo da tomografia. E no laudo da tomografia estava escrito assim: é, cisto complexo com dimensões sem que não dava para calcular as dimensões pela complexidade e o tamanho. Só dava assim que é um cisto complexo que não dava para calcular as dimensões, que era tão grande que não dava para identificar direito. Eu achei estranho aquele resultado, mas enfim, eu fiquei com o resultado, tentei entrar em contato, como eu já tinha dito anteriormente, mas com algum médico especialista e não consegui só para 2 dias depois. As dores foram aumentando, então naquele dia, o meu esposo estava trabalhando, no dia seguinte, o meu esposo foi trabalhar e falou assim para mim: olha, você fica aqui em casa, vamos esperar. Qualquer coisa você me liga que a gente pode ver se a gente vai a uma urgência, a um hospital, mas a gente precisa esperar para ver o que que o médico especialista vai falar. Eu disse: tá bom. Mas aí, até então, irmãos, eu não estava orando para Deus, pedindo para curar, me curar, restaurar aquilo em mim. Eu não tenho o costume de orar por mim. Eu oro pelos outros e eu esqueço de orar por mim. Eu nunca me lembro de orar por mim. Então, assim, já é automático. Eu oro pelos outros e nunca oro por mim, exceto quando eu oro por mim, quando eu peço o batismo do Espírito Santo, quando eu peço para que o Senhor transforme o meu caráter, mude os meus defeitos de caráter. Eu não tenho. Esse é o tipo de oração que eu faço por mim todos os dias. Fora isso, eu não faço outro tipo de oração. Então, naquele dia, passou mais um dia, e quando foi no dia seguinte, já no segundo dia,
A dor, quando eu acordei, eu já não conseguia mais me movimentar. A dor estava muito grande. Então, meu esposo falou assim: olha, de novo, se você estiver passando muito mal, você me liga, que eu venho do meu trabalho e aí a gente vê para ir ao médico. Eu falei: tá bom. Só que eu deixei ele trabalhar e antes, na segunda noite, nessa madrugada, aí eu já fiquei assim, eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso conversar com o senhor para que o senhor me explique o que está acontecendo comigo. Então, nessa madrugada, antes de eu continuar a minha fala sobre o que meu esposo falou, eu acordei bem cedo, né? Como eu sempre acordo, lá pelas 4 da manhã, 3 e pouco, 4 da manhã. E fui lá para o quintal, me ajoelhei, mesmo com muita dor, eu me ajoelhei e comecei a conversar com o Senhor Jesus. Eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo essas dores insuportáveis e o senhor precisa me falar o que está acontecendo comigo. O senhor fala comigo. Qual é o problema? Isso aqui é algo que é para eu morrer, alguma coisa que vai acontecer comigo? O que que o senhor precisa me lembrar? O senhor precisa me lembrar, não, o senhor precisa me falar o que está acontecendo comigo para que eu possa entender. E eu comecei a questionar e ficar perguntando, perguntando, perguntando para Deus. Eu falei, o senhor precisa me falar, o senhor precisa me falar, e conversando com o senhor, e conversando, conversando. E o Senhor falou muito claramente na minha mente, depois de muito insistir. O Senhor falou muito claramente na minha mente, falou assim: você, assim como Abraão passou, você também irá passar. Assim como Moisés passou, você também irá passar. E aí Deus foi falando, nome por nome. Davi passou, você também irá passar. E foi falando, como para que eu não tivesse e aquilo, eu fiquei assim, eu fiquei, uau, Senhor, é verdade. Todos eles passaram. Então eu estou aqui te pedindo, eu não estava nem pedindo para Jesus me curar. Eu queria que ele me falasse o que estava acontecendo comigo e se eu ia morrer com aquela situação. Então, quando o Senhor falou isso para mim, aí eu fiquei assim, eu já interrompi, né, o Senhor falar comigo, eu falei assim, já entendi. Eu vou morrer e eu já entendi que o Senhor está falando isso, que eles passaram, eu também vou passar, porque eu vou morrer. E eu estou feliz porque o Senhor está mostrando para mim que eu vou morrer. Obrigada, Senhor. Estou muito feliz que eu vou morrer. E eu fiquei feliz ali, eu terminei a minha oração, me sentei para fazer o meu devocional, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia para fazer o meu devocional, né, o meu estudo da Bíblia, e aí eu abri em Lucas capítulo 5 que fala da cura do leproso. Quando eu abri, eu comecei a estudar e ler, reler, como a gente aprende nos momentos a sós com Cristo, né? Então eu li, reli, e aquilo me chamou muita atenção, a maneira que aquele leproso chegou até Jesus, a maneira que ele se prostrou diante de Jesus, a maneira que ele falou com Jesus, e o Senhor Jesus disse para ele que ele suplicou a Jesus pela cura e o Senhor Jesus disse para ele que ele estava curado. Então ali foi como se o Senhor Jesus estivesse assim me ensinando como que eu deveria fazer para que eu fosse curada também. Então naquele momento eu terminei de fazer meu devocional, eu me ajoelhei e orei igualzinho esse leproso. Eu me ajoelhei, coloquei o meu rosto no chão e fiz a minha oração e suplicando para Deus, falando: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, como o Senhor fez com esse leproso, o Senhor pode me curar. Mas se for da tua vontade, o Senhor pode. E se não for da tua vontade, não tem problema que eu morra. Eu estou feliz, porque naquele momento, mesmo eu pedindo para o Senhor Jesus me curar, tal qual o leproso fez, mas no meu mais íntimo de mim, como o Senhor já tinha dito para mim anteriormente que eu também iria passar, como os nossos pais na fé passaram, eu entendi que eu iria morrer. Então, eu pedi para o Senhor Jesus me curar, mas já sabendo que eu ia morrer e feliz. Eu estava ali feliz demais, porque eu sabia que eu ia morrer. Então, o que eu fiz? Quando amanheceu o dia, foi quando o meu esposo veio, né, o meu encontro, nós conversamos, e aí ele falou que ia sair para trabalhar, mas que ele voltaria se fosse preciso para que a gente fosse a um hospital ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não falei para ele que eu estava com muitas dores, que as dores tinham aumentado bastante. Eu não falei nada para não deixar ele preocupado. O que que eu fiz naquela manhã? O meu esposo saiu para trabalhar, eu me organizei, eu falei assim, Senhor, já que eu vou morrer, eu preciso me organizar. Comecei a escrever as coisas para o meu filho, inclusive, irmãos, eu escrevi até como que eu queria o meu funeral.
quem eu queria no meu funeral, como seria o meu funeral. Eu escrevi tudo, tudo o que que era para ser lido no meu funeral, como que era para ser, para fazer tudo. Eu já tinha deixei tudo escrito ali para o meu filho, deixei tudo certinho o que que ele precisava fazer, falei para ele, filho, você precisa conhecer momentos a sós com Cristo, e deixei para o meu esposo, deixei para minha família, escrevi tudo, deixei tudo escrito. Então, quando eu terminei de escrever tudo, então veio aquela impressão, né, que eu precisava ir a um hospital. Mas eu não fui, não falei nada para o meu esposo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu vá a um hospital, então eu vou me organizar. Fui no meu quarto, arrumei, peguei uma mala pequena. Aqui eu tenho, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente tem na igreja os livros de espírito de profecia, vários livros. Então eu peguei todos esses livros, eu tinha aqui porque eu tenho na minha casa sempre que sempre que alguém vem me visitar, eu dou de presente um livro. No meu carro também, então eu peguei todos, a minha mala foi cheia só de livros de espírito de profecia. Coloquei ali uma muda de roupa, me organizei, coloquei, fui para o meu carro e saí para ir procurar um hospital. Então, no meio do caminho, uma amiga me ligou, ela estava precisando da minha ajuda para resolver umas coisas aqui nos Estados Unidos, que eu estava ajudando ela, que eu já tinha chegado aqui antes dela, e comecei. E nesse dia ela me ligou e falou se eu poderia ajudá-la. Aí eu disse para ela que sim, eu fui tentar ajudar ela, ela sentiu na minha voz que eu não estava legal. Aí ela falou assim: Você tá bem? Eu falei: Tô. Ela, por que que você tá falando assim? Eu falei: Ah, porque eu tô sentindo um desconforto, umas dores. Ela, onde é que você tá? Eu falei: Eu tô indo pro hospital. Ela, quem? Eu falei: Sozinha. Ela falou: Não faz isso, e cadê o Randy? Eu disse: Ele tá trabalhando, eu não quero preocupar ele. Aí ela disse: Para onde tu estiver, tu sabe qual hospital que tu vais? Aí eu falei assim: Não. Eu ainda não sei. Só sei que eu quero ir a um hospital, a uma maternidade e eu sei que uma maternidade vai ter obstetras, né? Toda maternidade tem obstetra. Então eu estava sentindo, eu tinha um problema de cisto, precisava de um obstetra para fazer uma cirurgia. Então, para mim, qualquer obstetra faria a minha cirurgia. Aí ela falou assim: então vamos ligar para saber se o teu plano de saúde aceita ou não, para que tu não vá assim aleatório. Aí eu parei o meu carro, ela ligou para maternidades e identificou uma e falou assim: olha, vai para tal endereço que eu vou te encontrar lá. Então eu fui, encontrei com ela lá. Quando eu cheguei, ela já chegou junto comigo. Nós fomos lá nessa maternidade. Quando chegou lá, eu já fui direto para a urgência. Fui direto para fazer uma ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, os médicos se desesperaram. Na ultrassom ia aparecer algo muito grande e eles se preocuparam. Então a médica de plantão ficou muito preocupada e chamou outro médico e eles conversando lá, todo mundo muito preocupado. E me levaram, me tiraram uma parte da emergência, né, daquele primeiro atendimento, e me levou para um quarto já, com uma cama, tudo certinho. E ali eu fiquei, aí veio um médico, veio outro médico, e faz um exame, faz outro exame, e eles disseram que eu precisava de uma avaliação de um ginecologista, de um obstetra, né? Que uma obstetra ia vir isso foi no final da manhã já, à tarde, para me avaliar, para saber que eu precisava fazer uma cirurgia. E aí foi então que aí a minha amiga já ligou para o meu esposo já chegou, já ficou comigo o tempo todo. E ficamos esperando essa médica. Só que nesse inteirinho houve troca de plantão, porque eles estavam esperando uma equipe, já eram duas médicas, para elas me avaliarem, acho que eram as médicas mais experientes, obstetras lá do hospital, para virem avaliar o meu caso. Então, nesse inteirinho, outros médicos vieram me ver, né, a minha situação. E eu me lembro que teve um médico que veio vale ressaltar que nesse tempo que eu fiquei lá, eu estava tomando morfina de 2 em 2 horas, porque as dores eram insuportáveis. E a morfina já nem estava fazendo mais efeito. Já estava de 1 em 1 hora, já nem fazia mais efeito, e as dores lá. Só que eu estava tão tranquila, tão plena de que eu ia morrer, e que o Senhor Jesus já tinha me avisado que estava tudo certo. E eu já tranquila, né, Senhor? Eu sei que eu vou morrer, eu sei que daqui a pouco eu vou te encontrar, então a minha felicidade era que eu ia morrer, que estava tudo bem. E na troca de um dos plantões, chegou um médico, um jovem médico, aí eu me lembro que ele até olhou para mim e falou assim: Quem é a paciente aqui? Eu estava sentada, eu falei: Sou eu. Você que está com tudo isso e você está tão bem desse jeito? Eu falei: É. Aí ele falou assim.
Olha, eu acho que é bom você ir para casa. Eu vou te liberar para você ir para casa, não, não só pela minha fisionomia, mas porque ele disse que não tinha o que fazer ali, porque eu acho que ele queria já dizer assim: não tem o que fazer para você, você tem que ir para casa descansar e esperar a hora mesmo de morrer. Só que eu falei para ele, eu falei, doutor, por que que eu vou sem que antes eu passe por uma avaliação das médicas que disseram, dos médicos que disseram que iam vir me avaliar? Eu continuo sentindo dores. Eu vou para casa, vou tomar Tilenol em casa. Se é que eu estou tomando morfina e não está adiantando, eu vou para casa para tomar Tilenol. Não faz sentido. Aí o meu esposo até ficou aborrecido, porque eu conversei assim, fui áspera com o médico, né? Aí ele falou: nem eu, nem você, vamos ver o especialista vai falar. Eu falei: então ótimo, então vamos esperar o especialista. E nesse inteirinho tem a troca de enfermeiros também de plantão, né? Aí veio uma enfermeira trocar com a outra de plantão, e aí uma perguntou assim para ela: e ela, o que que ela tem? Aí a enfermeira respondeu assim: ela tem câncer. Mas eu fiquei calada e tanto faz se eu tinha câncer, se eu não tinha, não me interessava, porque o importante é que eu ia morrer. E eu já sabia que eu ia morrer e eu estava feliz, porque a morte, ela não é, de novo, pastor. Então, a morte, para mim, ela não era um problema. Então, o que que acontece? Eu fiquei esperando quando vieram duas médicas me avaliarem, né? Pegaram os meus resultados de exames e aí elas disseram: olha, a tua situação é bem complexa, nós somos obstetras, mas a gente não pode fazer a tua cirurgia. Nós não podemos fazer a tua cirurgia, porque a tua cirurgia requer um médico especialista no teu caso. Então, a gente precisa de que um médico, um oncologista venha fazer a tua cirurgia. Então mas eu fiquei tudo bem, doutora, sem problema nenhum. Ela disse: fica tranquila, nós já contactamos com o médico. Ele é um médico, ele é um médico é, especialista no assunto, é o melhor que tem aqui em San Antônio. E se fosse eu faria a minha cirurgia com ele, só que ele só vai poder vir no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele vai vir fazer a tua cirurgia. Você vai ter que ficar aqui até amanhã, no final da tarde, quando ele vai vir fazer a tua cirurgia. Eu falei, tudo bem. Quando foi no dia seguinte, o médico veio, né, conversou comigo, veio para fazer a minha cirurgia. Só que antes de eu ir para o centro cirúrgico para encontrar com o médico, na antessala da cirurgia, eu me lembro de uma situação interessante, que foi quando um pastor entrou no quarto que eu estava. Ele entrou e bateu na porta e perguntou assim: eu posso entrar? Eu sou pastor. E esse hospital que eu estava é um hospital batista, da Igreja Batista. Então ele bateu na porta e falou assim: eu posso entrar? Eu sou pastor. E eu vim aqui para orar com ela, que eu sei que ela vai fazer a cirurgia, uma cirurgia muito complexa, e eu queria orar com ela. E meu esposo falou assim: entra, ela ama orar. Ela ama, o senhor entrou na porta certa, pode entrar que ela vai querer oração, sim. Aí ele entrou, nós oramos juntos, conversamos um pouco, aí eu fui levada para o centro cirúrgico. Quando chegou na antessala do centro cirúrgico, foi quando eu conheci o médico, nós conversamos, ele me explicou como seria a cirurgia. Eu disse, doutor, faça como o senhor, como for, como o que for necessário, eu confio no senhor e seja feito daquela maneira, da maneira que o senhor achar que eu preciso no momento que o senhor me abrir. Aí eu só pedi para ele, eu falei, eu gostaria de fazer uma oração, eu acredito que Deus está no controle de tudo. E ele ficou assim impressionado, todo mundo ficava impressionado quando vinha e viam a minha tranquilidade. E eu falava assim: eu tenho Jesus comigo, e eu sei quem é o Jesus que eu sirvo. Então, eu tô muito tranquila. E todos ficavam assim impressionados com a minha tranquilidade. Então, naquele momento que o médico terminou de fazer as orientações junto com a enfermeira, nós fizemos uma oração ali naquela antessala e fomos para o centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, aquele monte de gente, eu orei novamente, pedi para orar novamente, oramos novamente, e aí eu fiquei tranquila, né? Eu achava que ali, eu falei, Senhor, aqui é o meu fim, e me entreguei nas mãos do Senhor. Quando terminou a cirurgia, eu abro os meus olhos, eu falei, eu não morri. Eu tô aqui. Quando eu abri os meus olhos, a enfermeira já olhou para mim e falou assim: fica tranquila, que o tumor não tem características de câncer. Ela só falou assim. E aí, depois eu fui pro quarto, me recuperei.
Passaram-se os dias, chegou o dia de eu ir buscar o resultado da biópsia, né, que foi para biópsia. Quando eu cheguei no consultório do médico, o médico aqui é diferente. A gente entra no consultório e fica esperando o médico vir. Então, eu e meu esposo entramos no consultório e o médico veio. Quando o médico veio, ele veio com o meu exame na mão dele, ele olhou para mim e já veio assim, com um olhar assustado e rindo. Aí eu falei, senhor, doutor, eu já sei, o meu resultado é negativo e eu não tenho câncer. Aí ele olhou para mim assim, e ele falou: você não tem câncer. E nós dois, aí eu comecei, aí eu falei assim: louvado seja o nome do Senhor, que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. E ele ficou olhando e eu glorificando o nome do Senhor, ele me olhando. E aí eu comecei a chorar, ele também. Eu falei assim: o Senhor, eu posso lhe dar um abraço? Aí ele falou: claro que sim. Aí eu abracei ele, nós dois choramos abraçados, nós dois. E aí eu perguntei para ele, eu falei, doutor, eu posso fazer uma oração com o senhor? Ele disse, pode. Então, nós oramos juntos ali, e o meu esposo, né, nós oramos nós três juntos ali, e foi assim, incrível que quando eu terminei de orar, que eu fui me despedir, né, para sair do consultório, ele ficou assim, ele ficou em pé, estagnado, o tempo todo me olhando. Ele ficou, assim, a gente sente quando uma pessoa fica impressionada, né? Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, porque a misericórdia do Senhor me alcançou, porque eu sei que foi a mão poderosa do Senhor que me alcançou, foi a mão poderosa de Deus que esteve comigo ali o tempo todo. E sobre os livros do Espírito de Profecia, irmãos, eu levei, distribuí no hospital durante para que eu pudesse ter alta no hospital, eu tinha que caminhar, fazer caminhada dentro do hospital, eu saía caminhando, entregando todos os livros do Espírito de Profecia, falando de Jesus para as pessoas. Falei de Jesus, inclusive, para o pastor que foi lá comigo, entreguei, né? Falei de Jesus para ele também. Eu que falei de Jesus para ele. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus. E todas as oportunidades que eu tenho de falar de Jesus, eu não perco, eu sempre uso essas oportunidades. Então, assim, o Senhor fez esse milagre e eu sei que não foi por mim, mas foi para a honra e glória do nome do Senhor, para que eu estivesse aqui hoje testemunhando, falando do que Ele fez para mim. Eu louvo e agradeço a Deus, porque a misericórdia dele tem me alcançado a cada dia. E cada dia, quanto mais intimidade e relacionamento eu tenho tido com o Senhor Jesus, mais experiências eu tenho vivido. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. E quero agradecer também, Pastor Edson, o Senhor, pelo convite para estar aqui na família ID, que Deus continue abençoando essa, essa família. Quero agradecer também, Merivan. Muito obrigado. Deus é bom, Deus sabe como tratar, como trabalhar com cada um de nós. Você Amém. citou dizendo não era câncer, ou não era câncer porque Deus ali mexeu, ou explique melhor para a gente, temos um minutinho para isso. Não era câncer porque Deus me curou de um câncer, porque todos os exames dava que eu era câncer. Tanto é que quem teve que fazer a minha cirurgia foi um cirurgião oncologista. Não foi um cirurgião qualquer. Se não fosse câncer, não teria sido um oncologista que teria feito a minha cirurgia. E o próprio oncologista, ele ficou assustado com o resultado, porque ele sabia, quando ele foi fazer a minha cirurgia, ele sabia que era câncer, porque na antessala ele já chegou comigo e falou assim: "Eu vai ser preciso". Ele falou assim: "Você me autoriza a tirar tudo, inclusive fazer uma esterectomia?" Eu falei: doutor, fique à vontade, do jeito que o senhor achar melhor, aquilo que o senhor achar que é o melhor para mim, que o senhor faça. Eu te autorizo a fazer da maneira que o senhor quiser. Porque ele, mediante os meus resultados de exame, ele já sabia que ali era uma doença maligna. Mas o senhor me curou. O senhor me curou. E eu E creio em aí nome o de Jesus que tumor foi um milagre. desapareceu, foi Ele isso? tirou isso, ele tirou tudo Retirou. que tinha ali. Na hora que ele abriu, não era o que ele esperava. Não era o que Amém. eles, não era o que o resultado dos exames deram. Quando ele abriu, que ele viu, ele não foi mais aquilo que o resultado dos exames deram. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.